Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem presentes, por fazerem parte do nosso aniversário. Eu gostava há pouco com os músicos. Estamos um bocadinho tensos, o nosso concerto está a ser um bocadinho tenso, mas isto tem uma explicação. Porque quando nós vamos tocar para os amigos, nós sentimos sempre uma pressão maior sobre nós. Se fosse um público desconhecido, nós estávamos à vontade e fazíamos o nosso papel à vontade. Mas estamos um bocadinho tensos. Por isso vamos introduzir um bocadinho o nosso concerto e vamos tocar umas músicas mais descontraídas, para toda a gente ficar à vontade. Antes de nós continuarmos, eu quero mandar levantar dois músicos que fazem parte, ingressam na nossa banda este ano. Há um terceiro elemento que não pode dar presente hoje, mas que vai aparecer também toca connosco na banda. Espero muito que vocês mantenham-se na banda durante pelo menos até a idade dos seus anos. São mais do que eu das capas